Bom, gente, Câmara Esportiva desta terça-feira, 18 de fevereiro, nós estamos aqui ao vivo, levando para você, telespectador, sempre notícias do esporte da nossa querida e amada Guarulhos. Olha, nós vamos iniciar a nossa sala de visitas, agora é o Câmara Cast, não é isso, Tacinho? Né? Sempre trazendo personalidades, né? Esse é o tratamento que nós damos aos nossos convidados, são personalidades do esporte, né? E o intuito é levar até você, amigo telespectador, tudo o que acontece, sejam aqui os convidados técnicos, gestores, empresas, tudo aquilo que está relacionado ao esporte, a gente traz para esse espaço. E aqui uma resenha gostosa, sempre com o intuito de deixar o telespectador informado sobre as questões que envolvem o nosso esporte. Não diferente a isso, hoje estamos tendo mais uma vez o prazer enorme, né, de receber nos nossos estúdios, na verdade é um link, né? Mas temos o prazer de estar conversando aí com o Anderson Marcilli, que é o presidente da Associação Índios Guaru, que dá um tratamento muito especial, com conquistas assim relevantes, quando o assunto é o voleibol. Anderson, obrigado pela presença. Já me sinto em casa, hein? Desculpa Sim. Não estar aí presente com vocês, mas me sinto em casa aí no Câmara Esportiva, Tacinho, Juliano, Ulisses, cara, super prazer de novo participar. Anderson, a gente decidiu aqui com a produção que nesse início de temporada a gente estaria mostrando os bastidores do esporte, né? Aproveitando que há um descanso aí, pré-temporada na maior parte das competições, mas diferente a isso, o voleibol não se encaixa, né? Vocês estão em franca competição. Está acelerando agora. Mas legal mostrar um pouquinho dessa história maravilhosa. Para começar, Anderson, por você mesmo, quem é o Anderson Marcilli? Fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Nossa, então, quando eu falo de Guarulhos, eu sou neto do seu Osmar Marcilli, né? Não posso falar isso, porque fundador das Casas André Luiz, então ele que fez a nossa história da família em Guarulhos, né? Então, antes de qualquer coisa, se eu tô hoje em Guarulhos transformando aí, botando gente dentro da... criança dentro de quadra, é por causa dele, por honrar o nome dele, né? Então, e aí eu trabalhei 20 anos já trabalho, né, com esporte profissional, aí fiz muito tempo a parte de assessoria de imprensa e de marketing esportivo, e desde 2019 eu sou gestor esportivo. E hoje, graças a Deus, aí temos um time da cidade, entre as principais da elite. Mas o que me orgulha mesmo hoje, assim, de verdade, é olhar para os flechinhas e ver o tamanho que eles estão hoje, sabe? Sim. O projeto que a gente iniciou, é muito difícil você fazer social, rendimento ou qualquer coisa assim, sem ter o alto rendimento. É muito difícil ser sustentável, ser tudo isso. Então, o alto rendimento me permite fazer um projeto que hoje, para mim, é onde mais brilha nossos olhos. Hoje a gente já tem crianças e com uma meta, que eu posso falar para você, uma meta de até o final do ano de 2025, chegar com 1.000 crianças. Maravilha. 1.000 crianças. Então, graças a Deus, a gente está indo nesse caminho, assim, Ulisses. É um pouco disso que a gente vive hoje. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Anderson, vamos voltar lá atrás, né? De quem foi a ideia do envolvimento com o voleibol? Como é que tudo começa? Eu lembro que houveram tratativas aqui, você começou um trabalho na junção aí do Corinthians, com uma rede de supermercados que era o Nagumo. Mas antes disso, quem que falou, não, vamos entrar na área do voleibol? Foi você mesmo? Sim, fui eu. A gente, na verdade, assim, existiu uma conexão que eu fiz primeiro, né, entre o Corinthians e Guarulhos, né, para a gente trazer o que eu falo, eu sempre queria trazer de volta para nossa cidade, respirar alto rendimento, tudo mais, e colher tudo isso. A parceria não foi boa, e essa conexão, eu não fazia parte efetiva da gestão, né, eu era um cara que conectou as partes, não funcionou. E aí, quando eu decidi criar o Vedacity Vôlei Guarulhos, eu falei, então eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer certo. E aí que a gente começou a nossa trajetória da Liga C, Liga B, Liga A. Então, a gente
fez um dos únicos times, o Giovanni Gávio me imitou o ano passado, com o Joinville, mas até então era o único time que tinha feito primeira temporada de C, primeira temporada de B, aí subir na Elite e permanecer nela, né? Então, foi um pouco disso. Entendi. Você falou ainda há pouco que, num primeiro momento, a experiência Corinthians não foi da forma que você gostaria que tivesse acontecido tudo o que aconteceu, enfim. Mas foi um start positivo, eu entendo dessa forma. E aí, de repente, você cria uma associação para... Não, vou caminhar por pernas próprias. E aí você criou a Associação Índios Guaru, é isso? Exatamente. Fundamos do zero ela. Sei. Então, já que é para fundar do zero, nada melhor do que pôr o nome dos fundadores de Guarulhos, né? Que são os índios Guarus. Né? Então, legal. Por isso que ela chama. Tem gente que pergunta hoje por que esse nome. Então, na verdade, são os fundadores de Guarulhos, né? Então a gente... Começa com os índios que habitavam aqui, né? Exatamente. E aí foi Liga C, Liga B, Campeonato Paulista, aí campeão da Liga B, temporada 19-20, conquista que de repente possibilitou uma vaga para a Superliga, né? Campeão paulista da temporada 23-24, vice-campeão da Copa Brasil, terceiro colocado da Superliga, ou seja, 5, 6 temporadas recheadas de sucesso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque no nosso olhar, a gente conhece um pouquinho dessas questões todas que envolvem competição, é inédito, né? Uma trajetória que realmente merece destaque. Meteórica, assim, né, Ulisses? A gente estava disputando a final da Copa Brasil do ano passado, e a gente era uma final, era em Santa Catarina, então eram 4 clubes disputando semifinal num dia e final no outro dia. Quando a gente olhou para o lado, os 3 times que estavam do nosso lado, o menor tempo de vida deles era 14 anos. A gente estava com 5 anos e falou, cara, como que a gente foi tão meteórico assim, sabe? Pra você ter uma ideia, Campinas, que é um projeto super vitorioso, super sensacional aí, né? Que vive já com o vôlei Renata, já muito, já, se eu não me engano, indo para a 16ª temporada deles. Sim. Eles demoraram 10 anos para ganhar o primeiro título deles de Campeonato Paulista, né? Sim. Então a gente no quarto ano de vida, quinto ano de vida, a gente conquistou o título paulista. Então, a gente, é o que eu falo, Liz, o alto rendimento sempre vai ser isso, né? É uma questão de patrocínio, é muito difícil fazer, tem uma série de outras questões, mas o que principal desemboca nisso é onde a gente olha hoje e a gente vê na prática a transformação de vidas, assim, né? Graças a isso, graças a essa ascensão meteórica que eu tenho hoje, essas 500 crianças nos flechinhas, que eu tenho eu tenho base hoje, aí tem novidade para te contar aí, sim. Então... Mas... Vamos chegar lá. Então é isso, você falou da Vedacity, né? A Vedacity já tinha na sua história, enquanto empresa, alguma coisa que se envolvia com a questão esporte? Ou a chegada de vocês para a empresa foi uma novidade? Ah, não, a empresa se fala não comigo, né? Qualquer outro... Sim, já tinha qualquer outro esporte? Já tinha um olhar para questões do esporte, não? Ah, já acho tinha, que né? sim. Já tinha, acho que já tinham feito outros patrocínios, assim, sabe? Acho que, se eu não me engano, eles patrocinaram o Osasco, o feminino, enfim, mas com certeza quando eu cheguei já tinham feito. Eles fazem muito rally, né? Sim. Tem muitas ações no automobilismo também, então já era uma empresa, empresa de quase 90 anos, né? Muito conceituada, né? Anderson, eu falo sempre aqui no programa que o Brasil não é um país de clubes esportivos, né? Já tivemos aí, num período distante, participação. Quando você olha os órgãos de direção do esporte, federações, confederações, né? Você tinha lá atrás, estou falando aqui especificamente do estado de São Paulo, você tinha clubes importantes, né? Desenvolvendo modalidades do chamado alto rendimento, né? Hoje, quando você olha nas competições promovidas por essas entidades, o que se vislumbra é que por trás de tudo sempre há a administração pública, né? Sempre tem essa questão que envolve as prefeituras. E o teu trabalho não é diferente disso. Você, hoje, nesse projeto maravilhoso, você tem uma articulação
com a administração pública, você tem um envolvimento com a administração pública, né? Fala um pouquinho sobre isso. Lá atrás, houveram tratativas, né? Em especial quanto à utilização lá do espaço Ponte Grande. Como é que aconteceu isso? Conta pra gente. Ulisses, é bom deixar claro, porque assim, ainda bem que você está tocando nesse assunto. A gente nunca recebeu, a Associação Índios Guarus nunca recebeu nenhum real da prefeitura e nunca foi destinado em nenhum diário oficial que vocês possam procurar qualquer centavo para a Associação Índios Guarus. E hoje nós também não cobramos de nenhuma dessas crianças que eu te falei. Então a gente tem um trabalho muito independente financeiramente nessa questão e, obviamente, também dos cuidados, né? Nós fizemos uma série de reformas, de melhorias dentro da Ponte Grande para se colocar hoje num cenário nacional, né? Hoje, quando você vê na TV lá e todo mundo falando do vôlei Guarulhos nacionalmente, obviamente você está levando também todo o aspecto disso para fora, né? Então, mas assim, foi feito um investimento nosso, foi feito totalmente uma parceria nesse sentido de fomentar, de ter um próprio esportivo totalmente revitalizado, com nenhum dinheiro da prefeitura. E hoje a gente segue assim, graças a Deus, podendo botar cada vez mais crianças dentro de quadra, entendeu? Que é o nosso propósito. Sim, legal. Nessas tratativas, Anderson, nós estamos falando de uma parceria, aí você tem aquela questão de... são duas partes, né? Com certeza houveram obrigações, né? Existem obrigações por parte de uma entidade, como também existem obrigações por parte da outra entidade. No caso da prefeitura, se resumiu a cessão do espaço e por conta do Guarulhos Vedacity, do Índios Guaru, no caso, né? Da Associação Índios Guaru. Foi mexer com toda essa estrutura e deixar o espaço em condições... Não é cessão, não. Não é cessão, não. A gente não tem a cessão do espaço, não, Ulisses. A gente usa como permissão, né? A gente não é nossa sessão, não. Não é uma área permissionada para a sua associação? Até como porque assim? É uma área permissionada, não? Não. A gente tem autorização para o uso e fizemos uma série de melhorias, né? Para poder utilizá-la, para poder fazer, mas o controle dela de horários e tudo mais é totalmente da secretaria, sempre foi. Entendi. E nós não temos o controle da Ponte Grande, do ginásio da Ponte Grande, né? Isso aí sempre foi, todo esse tempo, da Prefeitura de Guarulhos. Entendi. Anderson, eu fiz parte dessa história, fiquei na secretaria há 40 anos e também cuidei de tantas tratativas. Quando a tua empresa ela entra num espaço público, né, fazendo melhorias, isso aí é inegável, deixando a praça denominada Estádio Municipal Arnaldo José Celeste, especificamente no ginásio, porque é um complexo com pista de atletismo. Gigante, né? Gigante, né? Isso tudo foi documentado, foi possível fazer isso, enfim, é um processo legal a empresa entrar e mexer com uma área pública. Eu imagino que isso tudo você me falou em off, foram acho que 28 itens, é isso? Sim, 28 reformas feitas na Ponte Grande, foi tudo documentado, claro, totalmente formalizado, mas a gente fez questão até de identificar, né, as melhorias que nós estamos trazendo e continuamos trazendo, né, não parou por aí. Todo ano tem alguma coisa a melhorar, todo ano a gente vai trazendo, e o principal, né, Ulisses, porque não é exclusivamente pro Vôlei Guarulhos, é para Guarulhos, né, e hoje a gente tem, o que eu falo, hoje tem 500 crianças que não é exclusivamente do Vôlei Guarulhos, elas estão em outras entidades, elas estão livres, elas nem peneira fazem, elas simplesmente escrevem e estão participando lá. Só tem peneira a partir do Sub-19, Sub-21, né? Entendi. Então, isso daí com certeza tá sendo bem caminhado nesse sentido. Obviamente que tem uma nova gestão que está chegando e com certeza vejo eles olhando. O Thiago, o vice-prefeito, acompanha muito os nossos jogos, né? Não, ainda quando era vereador e quando era secretário. Estava lá no dia
quando a gente conquistou o título, né? Então ele sempre fala que ele é pé quente, que ele estava lá, então a gente com certeza vai ver com bons olhos isso. Que bom. Anderson, você, só para fechar essa questão daquilo que foi tratado, daquilo que foi conversado, tem um tema, você falou ainda há pouco que a sua entidade não tem qualquer tipo de subvenção por conta do que acontece hoje, que é o chamamento público envolvendo as 7, 8 empresas. Vocês têm uma receita que é oriunda, que vem de um esquema de bilheteria. Isso também foi tratado, existe uma autorização para isso. E o que é feito com essa arrecadação, Anderson? Clareia para nós tudo isso, por favor. Não, o que é feito não, porque a gente tem que pagar ainda, tá, Ulisses? Não é feito assim. Um jogo na Ponte Grande hoje, ele custa uma média de 9 mil a 10 mil reais, cada jogo, né? Sim. Entre taxa de arbitragem, ambulância, DJ, segurança, limpeza, toda essa parte de estruturação do ginásio. Se você for ver lá para parar para pensar, a gente, se for levantar nossa bilheteria, raramente chega aí entre 6 mil, 7 mil reais. Então eu tenho que botar dinheiro ainda para fazer o jogo acontecer. E obviamente que foi autorizado justamente por essas contrapartidas que nós fazemos pelas melhorias do ginásio, entendeu? Então, ainda não foi destinado para nenhum outro lugar a não ser pagar a operação do jogo, entendeu? Há uma prestação de contas dessa bilheteria no esquema parceria, ou você foi liberado de prestar contas dessa receita que prestar conta em que sentido? Não entendi. Tipo, olha, entrou tanto, hoje no jogo nós arrecadamos um valor X, não há por parte do governo, no caso a administração pública, um olhar para isso? Você ficou à vontade para fazer gestão desse orçamento? À vontade não, porque é o que eu falo para você. Se quiser, eu te mostro todos os comprovantes de quanto custa um jogo. Sim, e não tem problema nenhum para te mostrar isso daí. Sim. Você pode ir lá para fazer. Agora, à vontade, não é, mas tenho toda a documentação para comprovar tudo. Não tenho problema nenhum em relação a isso. E não há por parte do governo uma cobrança em relação a isso? Você ficou tranquilo para estar fazendo gestão? Ulisses, de novo, que eu estou te falando. Eu não tenho orçamento para pagar o jogo, entendeu? De bilheteria. Eu ponho dinheiro a mais, mas não tenho problema nenhum de mostrar isso. Zero problema. Entendi. Mas a pergunta é só sobre de uma questão que seria dentro daquilo que é legal fazer ou não fazer, entendeu? Eu também não sou um expert nisso, mas por se tratar de uma empresa pública, a ocupação de um espaço por uma entidade, executando uma atividade que gera uma receita. Eu imagino que isso tenha que ser contabilizado na questão parceria. Você está me dizendo que não há essa obrigatoriedade, é isso? Porque se eu for levantar tudo que a gente já pagou, a gente vai ficar ainda uns 10 anos ainda para fazer do que a gente, como associação, investiu dentro da Ponte Grande. Mas se tiver problema também, Ulisses, não tem problema nenhum. A gente pode ir para um lugar privado e aí depois a gente vê o que você ou outros que querem questionar essa questão, não tem problema nenhum. Aí a gente fala com a torcida para ver como que a gente faz em relação a isso. E as crianças que estão lá. Porque acabar não vai acabar, isso eu te prometo. Sim. Isso aí é uma coisa minha, de propósito meu, e não tem problema. Duvido que essa gestão nova vai querer encerrar esse trabalho tão bonito, tão bem feito. Sim. Agora, nem sempre todo mundo vê com bons olhos. Se não quiser ver, também não tem problema nenhum. Deixa eu só fazer um parênteses, né? Eu quero que você entenda o papel do programa Câmara Esportiva. Não, zero problema para você, Ulisses, pelo amor de Deus. O programa não tem um caráter investigativo, apenas informativo. São questionamentos do nosso telespectador. Zero problema. E a gente se sente assim, no dever e na obrigação de, na medida do possível... Fique tranquilo, pode perguntar o que você quiser para a gente. Legal. Uma outra situação que eu já conversei com você em off sobre isso, né? Já existiu uma história do nosso voleibol de muitos anos, né? Trazendo inclusive resultados interessantes, parcerias interessantes. Vocês, quando chegam nessas tratativas, essa história foi olhada por vocês, houve a inclusão, a participação de toda essa história na constituição do trabalho, né? Tipo assim, olha, você está vindo, mas nós temos aqui um trabalho, temos profissionais envolvidos. Como é que foi esse encaixe?
Eu juro que eu não entendi sua pergunta, Ulisses. Então vamos lá, vou tentar melhorar. Foram feitas tratativas e aí Guarulhos recebe o Índios Guaru na associação, com um trabalho maravilhoso, né? Não é isso que está sendo questionado. Eu só quero que você pontue isso. Já existia um trabalho aqui feito por professores, por profissionais. Temos na Secretaria uma divisão que cuida disso, um departamento que cuida disso, e já tinha um trabalho, né? Como é que foi esse encaixe, a chegada de vocês? Na prática, como é que funcionou? Ou o trabalho de vocês foi um trabalho isolado do que tínhamos? Houveram conversas? Não, houveram? imagina, nunca foi isolado, sempre teve uma relação extremamente saudável com todos os secretários que passou no governo Guti, todos, e foram vários, hein? Foram vários secretários, então sempre tenho, inclusive tenho relação até hoje com alguns deles. Então, zero problema de relacionamento, zero problema de atravessar ou qualquer outra coisa nesse sentido. Nunca tive, nunca foi relatado para mim qualquer problema em relação a isso. Legal. Para a gente terminando, que eu sei que a tua agenda é caríssima, né? Você tem um envolvimento carregado. Aliás, agradecer, viu, publicamente, essa conversa tão produtiva, né, que nós estamos tendo, e quem ganha com isso é o nosso telespectador, é o esportista, é o munícipe de Guarulhos. Você me disse outro dia, quando fizemos contato, possibilitando a tua vinda até o programa, que você tem um sonho, né, de transformar todo esse trabalho num espaço que você mesmo denominou, né, no centro de referência do voleibol. Exato. Como é que está isso? O que é que você está imaginando? O que pode se esperar com relação a isso? É um processo, né, Ulisses? Quando você trabalha com trabalho social, é o que eu falo, se eu quisesse fazer só o Flechinhas, vamos tirar o time de alto rendimento, se tivesse só fazer o Flechinhas, ele é muito difícil de ser realizado financeiramente falando, né, de sustentabilidade e tudo mais, né? Então, ele precisa ter um alto rendimento para você ter sustentabilidade de você pôr. E por que eu ponho isso? Por propósito. Porque eu podia pôr tudo que a gente arrecada, e é totalmente um dinheiro de marketing, é totalmente um dinheiro que não mexe com dinheiro público. Então, eu poderia investir totalmente ele no alto rendimento, mas a gente tem propósito, a gente quer mexer com a cidade, a gente quer botar cada vez mais crianças dentro de quadra e tudo mais. E aí, o que faltava hoje, que talvez que você fala do sonho, era eu mexer com o vôlei feminino, né? Então, a gente está criando pela primeira vez no Vôlei Guarulhos um sub-21 feminino, que era uma cobrança que a gente tinha e não era por não querer fazer, era por uma questão de inviabilidade, né? Porque ela é cada vez mais fica mais caro você fazer esporte no Brasil. Sim. E menos meios de como sustentabilidade nessa questão, né? Então, nós fomos criando casca até chegar, felizmente, a gente vai criar o Sub-21 feminino, já vai ter uma peneira domingo agora. Já anunciamos aqui, inclusive. Domingo agora vai ter uma peneira na Ponte Grande. Sim. E da outra vez no masculino foram 1.000 e poucos inscritos. Agora a gente espera um número muito parecido, porque, por exemplo, nos Flechinhas eu tenho muito mais o número de mulheres do que homens participando, né, de meninas participando. Então, com certeza vai ser entusiasmante para a gente ter esse sonho nosso de botar em prática, que é mexer com o voleibol feminino. Legal. Anderson, nós tivemos alguns problemas na temporada passada com relação ao próprio espaço que você ocupa lá no estádio Arnaldo José Celeste. De repente, no afunilamento da competição, você tem que fazer jogos decisivos fora de Guarulhos, porque era uma exigência da confederação, né? No caso, com relação à Superliga, uma limitação com relação a público, né? Como é que você vê isso? A gente sabe que está para ser entregue pela administração, né? Está sendo reformado lá o estádio, o Tomeuzão, né? Que é um ginásio cuja capacidade pública é bem maior. Vocês estão desenhando poder utilizar lá também? Como é que você vê isso?
Sonho poder jogar no Tomeuzão, né? A gente já idealizou várias vezes isso. Eu acho que tem um momento de transição, né, de novo governo para entender tudo que foi deixado, né? O Guti tinha previsto que ia entregar em dezembro, acabou não entregando. Então, eu efetivamente ainda não sei, na real, qual é a condição e qual é o tipo, qual é o prazo que nós poderíamos ter o Tomeuzão pela frente. Eu tinha uma expectativa, Anderson, de poder ainda nessa temporada mandar jogos lá, porque parecia que as coisas estavam caminhando para isso. Mas hoje eu já vejo que não tem mais essa esperança de jogar lá nessa temporada ainda, né? Então, se a gente classificar novamente para uma semifinal, nós vamos ter que jogar fora de Guarulhos, porque nós não temos nenhum ginásio hoje em Guarulhos com a capacidade mínima de 2.000 lugares para jogar a semifinal, né? Então, tá na regra, né, Ulisses? É assim, 90% dos... 95%, eu vou falar, dos times, dos 24 clubes masculino e feminino da Superliga, 95% usam ginásio de prefeitura. Isso é fato. Com exceção de Minas, com exceção do SESI, e nem o Cruzeiro, que é o time mais rico de todos, ele deixa de usar o ginásio de Contagem, que é da prefeitura. Então, assim, você depende muito do que está envolvendo nos próprios de cada prefeitura. Agora tem ginásios de prefeituras, tem prefeituras que tem 4, 5 ginásios com capacidades, com autonomia para fazer. Infelizmente, em Guarulhos, a gente tem a Ponte Grande porque nós colocamos ela em condição de uso. Isso é um fato, entendeu? Nós colocamos ela em condição de uso. Mas, infelizmente, eu não vejo agora, nessa temporada, alguma chance de jogar no Tomeuzão. Isso não cabe, não é uma crítica à nova gestão, porque eles nem assumiram direito, entendeu? Então, os caras estão há menos de 2 meses. Legal. Então, só para ilustrar, Anderson, para o nosso telespectador, isso realmente foi uma tratativa do governo que saiu, né? Houve uma verba que veio do Legislativo para o Executivo. Tiziano, presidente, né? O presidente da Câmara, o Tiziano, né? Isso tem que ser. Isso, tem que exatamente. Ser e cujo prazo seria... Temos que agradecer muito o presidente. O Tiziano foi muito importante nesse movimento de restaurar o Tomeuzão. Eu acho que ele foi fundamental e quando inaugurar lá, tem que ter todas os merecimentos e honras a ele, assim, porque ele foi ele e, obviamente, dos vereadores que consentiram de destinar essa verba, mas com certeza partiu dele essa liderança. Nós temos uma agenda aí com o secretário, ainda hoje, né? Lá com o Dr. Marcos Lisboa, e um dos questionamentos vai ser esse, né? Se há uma previsão de entrega dessas obras, aliás, não é só o Tomeuzão, tem obra também no Fioravante Ervolino, mas enfim. Anderson... Fioravante é mais para virar skate, né? Se isso, não me engano. Tem a área do skate lá, e essas chuvas todas, esse período de chuva tem atrapalhado muito lá a obra, enfim. Anderson, você é movido a sonhos, né? A gente sabe disso. Aliás, todo grande empreendedor, no primeiro momento, são sonhos, né? Que vão sendo colocados em práticas. Você está colocando algum desses sonhos. Você imagina, de repente, lá na frente, uma independência de tudo isso e vocês conquistaram um espaço de vocês? Como é que você pensa sobre isso? De ginásio, você fala? Ginásio, isso. Olha, associação de Guarulhos... muito difícil. Difícil, né? Muito difícil, né, Ulisses? Hoje, qualquer clube falar que tem condição de viver, de construir um ginásio particular ou fazer alguma coisa é muito difícil para ser sustentável, muito difícil para... Não é só construir, né? Tem toda a situação de manutenção. E assim, Ulisses, sendo bem honesto, é injusto que seja pela prefeitura, porque o que movimenta, hoje Guarulhos está sendo reconhecidamente no cenário nacional, não é estadual. É nacional, por questão de a gente levar esse nome da cidade com 32 transmissões ao vivo no Sport TV, com todo esse movimento que a gente faz para a cidade ser pauta positiva no esporte, né? Então, eu acho que é justo
que seja uma parceria entre os clubes e as associações, como acontece, como eu te falei, em 95% dos casos da Superliga. Então, não é a exceção Guarulhos. 95% dos clubes dos 24 clubes que estão na elite, tanto 12 masculino, 12 feminino, 95% utilizam o ginásio da prefeitura. Agora, Barueri, por exemplo, Barueri tem 3 opções de ginásio, entendeu? Então o Zé Roberto escolhe qual ginásio ele pode fazer. Agora, depende muito de a gente deixar em condições para que a gente consiga cada vez mais tenha outras modalidades, outras. Quando eu postei nas minhas mídias falando da possibilidade do Tomeuzão, inúmeras outras modalidades me procurando para falar, vamos fazer um jogo, até seleção brasileira de futsal, me perguntando se teria condição de mandar um jogo do futsal, da seleção brasileira de futsal lá dentro do Tomeuzão, sabe? Então, assim, você abre um cenário, um leque para efetivamente respirar esporte. E, obviamente, todo mundo que vive na cidade, ele é contribuído para isso, porque você começa a fazer a roda girar e mais crianças participando, e mais escolinhas sendo abertas, mais inscrições, mais isso, e você faz a roda girar. Então, acho que é um pouco do que a gente transforma a cidade aí pelo esporte. Perfeito. Anderson, a competição ela não se dá só nas 4 linhas da quadra, né? A gente sabe que a competição acontece fora também, e aí envolve tanta coisa, né? Em especial patrocinadores, termina uma temporada, aí aquela correria, atletas que saem, atletas que têm que chegar, né? E aí você teve que mexer muito da última temporada para essa, inclusive com comissão técnica. Como é que você avalia tudo isso? Fala pra gente. Ulisses, quando a gente tem uma temporada de ouro que a gente teve, né? Nós fomos campeão paulista, vice-campeão da Copa Brasil, 3º lugar da Superliga. Você atrai a atenção dos grandes, né? Então, hoje nós perdemos 90% do time da temporada passada, porque você não consegue brigar com os grandes financeiramente, você não consegue fazer com que eles tenham um poderio. Por exemplo, o Cruzeiro tem 4 vezes o meu orçamento, Minas tem 3 vezes e pouco o meu orçamento, e eu tenho que brigar de igual para igual. Inclusive, eliminamos o Minas na temporada passada, mesmo ele tendo essas 3 vezes a mais do nosso orçamento. Então, assim, aí quando você vê um sucesso assim, você fica vulnerável para que outros clubes grandes venham e acabam. Isso acontece muito no futebol também, né? Mas é uma reformulação necessária que a gente viu como sucesso. O sucesso traz seus ônus também, não é só bônus também, entendeu? Então, agora a gente reformulou o elenco, fez um elenco muito mais jovem, estamos indo muito bem, temos um objetivo muito claro aí de brigar para estar nos playoffs, brigando entre os 8, e aí playoffs é outro campeonato, é outra série. O Campinas é prova disso ano passado, classificou em 8º e fez final de Superliga. Então, agora o Joinville eliminou o Cruzeiro na Copa Brasil também, estava em 8º lugar, pegou o primeiro e eliminou. Então, assim, jogos decisivos é outro campeonato. Então, a gente tem tá olhando com muito carinho para essa temporada, está sendo muito desafiadora, mas o elenco é muito forte, cara. O elenco por ser um elenco novo, como você mesmo colocou, te permite realmente projetar uma coisa mais distante, né? De repente, é um reinício de um trabalho, mas é um grupo novo, né? Vai te proporcionar facilidades mais na frente de segurar esse grupo e permitir que ele tecnicamente amadureça, enfim. Exato. Para a gente terminar, Anderson, estamos falando aí desses sonhos todos, dessas possibilidades. Eu sei que você vai tratar tudo isso com muita maestria, né? Com relação aos colaboradores, aos patrocinadores, está tudo em ordem? Tem novidades nessa questão? Como é que está? O que você está vendo aí? É que a gente ainda está que é o que você falou, né? Para todo mundo é início de temporada. O nosso é meio para o final de temporada ainda, né? Então agora começam a se aquecer essa questão de renovação, de oportunidades, né? Então agora é o nosso momento de ter reuniões para lá, reuniões para cá, para a gente tentar
fazer todo esse processo, né? A gente está em tratativas com a Vedacity, obviamente, há 5 anos com a gente, fazendo todo esse trabalho incrível, né? E se não for com a Vedacity, a gente tenta trazer um novo, para começar um novo ciclo, mas enfim, a gente está ainda nessas tratativas, não dá para falar ainda sobre o que vai acontecer na próxima temporada 25, 26 ainda. Legal. É business, é negócios. Ô Anderson, só para fechar, bom, então hoje resumindo, a associação Índios Guaru ou Guarus? Guarus. Índios Guarus, legal. Ela envolve hoje, então, um trabalho no voleibol adulto masculino. Tá vindo... Perdão. Tá chegando a novidade aí do voleibol feminino, categoria sub-21. Sub-21. Tem os flechinhos. Sub-21 hoje... masculino. Oi? Aí já temos hoje, né, há 3 anos do sub-21 masculino. Sim. E aí tem os flechinhas que já hoje 500 crianças, você disse que vai chegar a 1.000. Resumindo, quantos profissionais estão envolvidos em toda essa estrutura e a que número se chega de participantes nessa história do nosso voleibol masculino? Caramba, Ulisses, é uma coisa que eu acho que nem dá para mensurar, assim, porque quando a gente fala de crianças, né, beleza, a criança está dentro da quadra, mas você está envolvendo familiares e tudo mais que, inclusive, sonham junto com a gente, né? Sim. Então, estão nesse processo junto com a gente. Então, acho que assim, a nossa torcida já mostrou para o Brasil inteiro que poucas torcidas são tão engajadas, tão efetivas como nossa, e nós somos elogiados frequentemente isso nas transmissões da Sport TV, com o engajamento que nós temos, né? Eu vou falar a verdade, às vezes eu falo assim, tô indo uma reunião num patrocinador na Starret, a nossa torcida vai lá, é mais de 1.000 comentários, assim, sabe? Vamos lá, Starret, renova com a gente. Então, assim, a gente tem um poderio hoje de engajamento, de força muito grande na cidade nesse sentido, porque é uma coisa muito transparente, muito clara. Isso a gente fala muito, divide com eles a realidade. Então, embora tenha os profissionais trabalhando lá, ela envolve muito mais gente, assim, sabe? Muito mais gente. É o que eu falei, só de ter uma inscrição de 1.000 atletas que queiram participar, porque assim, você não vai fazer inscrição num time que você tem, que você acha que não vale a pena, né? Sim. Então, 1.000 atletas vir querer participar do time já mostra um pouco da credibilidade que a gente está construindo, né? Então, eu prometi que, em nome do meu avô, que eu ia fazer Guarulhos respirar voleibol. E, de novo, eu estou falando isso para você, independente... alto rendimento vai ser sempre alto rendimento. Sim. Depende de patrocínio, depende de uma série de coisas. Mas flechinhas, a base, botar criança dentro de quadra, enquanto eu estiver aqui trabalhando com esporte, ele vai acontecer na cidade de Guarulhos, entendeu? Uhum. Agora, se vai ser com parceria com a prefeitura, se vai ser com parceria particular, se a gente vai expandir mais, já quis expandir vários núcleos dos flechinhas, né? Legal. Então, eu quero cada vez mais atingir crianças. E isso que é o nosso objetivo. Legal. Anderson, ficou alguma coisa que você queira colocar? O microfone é todo seu para a gente finalizar. Zero, só agradecer vocês pelo esporte, pelo trabalho que vocês fazem, o trabalho de levar informação e de falar sobre esporte, que já ajuda demais para a nossa cidade, Ulisses. Legal. Anderson, em meu nome, em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado, viu, pelo seu esforço em possibilitar essa entrevista, né? E deixar sempre para você o espaço aberto aqui, né? Ficamos na torcida que tudo isso, né, que a gente conversou realmente os resultados sejam positivos em tudo que vocês atuarem. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado de verdade. Um abraço.